Convido as crianças para estarmos orando. As crianças, Ana Maria será a tia que vai ficar com as crianças. Nós temos algumas crianças hoje. Possam vir aqui à frente, nós vamos orar. Nós incentivamos também os pais, a trazerem seus filhos para participarem também do culto ao Senhor, culto vespertino. Como foi dito hoje pela manhã, que o batismo infantil traz essa responsabilidade aos pais, de não só estarem vindo à igreja, mas também trazerem seus filhos para a igreja. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, Pai, pela vida destas crianças, também das famílias que elas aqui representam, Senhor. Rogamos também pela vida da tua serva Ana Maria, para que o Senhor a use, para que ela possa transmitir a tua palavra com graça, com sabedoria para estas crianças, Senhor. As abençoa em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus. Convido a todos a abrir a palavra do Senhor na carta, na epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Nós vamos ler todo o capítulo 2 da epístola de Paulo a Tito. Os irmãos, mesmo assentados como estão, acompanhem então a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, porque a palavra de Deus não seja, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar, meus queridos? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus e Pai. O Espírito Santo de Deus
faz morada na vida daquela que se entregou a Jesus, que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse Espírito não apenas é o selo da nossa salvação, não apenas intercede por nós, mas esse Espírito também nos ensina. Esse Espírito nos faz com que possamos compreender as coisas espirituais, porque o homem natural não discerne as coisas espirituais. Feche seus olhos. Pai, nós em nome de Jesus, te damos graças pela tua santa, poderosa, perfeita palavra. Ó Deus, que neste momento, Senhor, que nos encontramos, o teu servo e a tua igreja diante de ti e diante da tua palavra, nós clamamos pelo auxílio, pela intervenção do teu Espírito Santo sobre as nossas mentes, sobre o nosso coração. Também, ó Deus, pela vida daqueles que nos acompanham através da internet. Que o Senhor faça a tua obra nesta noite, em nome de Jesus. Que a tua palavra produza, Senhor, em nós aperfeiçoamento. Produza em nós, Senhor Deus, um novo procedimento de vida, em nome de Jesus, Pai. Que a tua palavra nos vivifique, nos tire do marasmo espiritual. Que a tua palavra, Senhor Deus, desperte em nós a sede de ti e da tua santa palavra. Em nome de Jesus, Pai. Para a glória do teu nome, Pai, nós a te oramos. Em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, pastor americano John MacArthur Jr., ele, no seu livro, Com Vergonha do Evangelho, quando a igreja se torna como o mundo. Esse livro é um pouco já antigo, mas o título nos chama a atenção. Com vergonha do Evangelho, 2 pontos. Quando a igreja se torna como o mundo. Neste livro ele combate, dentre outras coisas, o mundanismo dentro da igreja. E em um trecho do livro ele diz o seguinte: em nossos dias, o mundanismo raramente é mencionado, e menos ainda identificado com aquilo que ele realmente é. A própria palavra começa a soar como algo antiquado. Mundanismo, diz ele, é o pecado de permitir que os apetites, as ambições ou a conduta de alguém sejam moldados de acordo com os valores do mundo. Isto é mundanismo. Outro escritor e pastor americano, Paul Washer, em um pequeno livro, o título do livro é 10 acusações contra a igreja moderna. Neste livro, Paul Washer, ele faz algumas acusações contra a igreja, algumas atitudes da igreja. Uma delas que ele chama a atenção é uma negação prática da suficiência das Escrituras. Outra é um desconhecimento de Deus. Mas eu quero chamar para a 9ª acusação de Paul Washer neste livro: um silêncio sobre santificação. O silêncio da igreja com respeito à doutrina da santificação. E ele diz o seguinte, um pequeno trecho: isso nos remete à regeneração e à providência de Deus, falando sobre santificação. Se Deus verdadeiramente converte um homem, ele vai continuar trabalhando, Deus, nesse homem, através do ensino, da bênção, da advertência e disciplina. Deus vai certificar-se de que o trabalho que ele começou seja completo, ou será completo. E é por isso que o escritor bíblico no livro de Hebreus diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Paul Washer continua e diz: por quê? Porque se não existe crescimento em santidade, Deus não está trabalhando em sua vida. Se Ele não está trabalhando em sua vida, é porque você não é um filho de Deus. Esta epístola
de Paulo a Tito, apenas 3 capítulos, pequenina, muitas vezes nos passa despercebido, a gente dá pouco caso a ela, pouca atenção a esta epístola. Esta epístola, ela é nomeada entre as epístolas pastorais, são 3, esta e as 2 que Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, são epístolas que Paulo dirige especificamente a uma pessoa, a Timóteo e a Tito, lhe dando instruções sobre a responsabilidade do pastorado, do ensino, mas nestas epístolas também estão incluídas doutrinas essenciais para a fé cristã. E essas epístolas também eram lidas na igreja. E esta epístola de Tito nos chama a atenção pelo próprio alvo, o endereçado, que é Tito, que nós temos pouco relato a respeito de Tito, mas lá em Gálatas 3, 2, 3, registra que Tito acompanhou Paulo, juntamente com Barnabé, em uma de suas viagens missionárias. Tito era de origem grega, ele vai estar lá em Atos 15, naquele concílio da igreja, para tratar daquela questão doutrinária ali com relação às viúvas e aos órfãos. Então a epístola de Tito, meus irmãos, ela é muito prática, ela é doutrinária, mas ela é bastante prática, bastante objetiva. Uma rápida divisão, nós temos 3 capítulos, e cada capítulo tem 15 versículos, apenas o primeiro capítulo que tem 16 versículos. Então é uma epístola pequena, em que você pode ler, rápido, muito rápido, e meditar nesta epístola. Ela se divide nesses 3 capítulos, em que cada capítulo traz um tema, um assunto que Paulo vai tratar com Tito, pastor do rebanho de Deus ali na ilha de Creta. Então, no primeiro capítulo, Paulo vai tratar a respeito da liderança dos presbíteros. É denominado os protetores da congregação, da igreja, contra os lobos, contra os falsos ensinos. Capítulo 2, esse que nós vamos meditar, ele vai tratar sobre a sã doutrina. Vai tratar sobre a graça de Deus, mas que essa graça ela é intolerante quanto à prática do pecado, a viver uma vida mundana, uma vida contrária àquela pela qual Cristo morreu por nós. E o terceiro capítulo trata também da graça, salvos por esta graça. Há uma pequena definição desta epístola de Paulo a Tito, que eu gostaria de passar para os irmãos e vou repetir durante a exposição. O Evangelho é a verdade que gera uma vida profícua. Essa é a verdade que produz e transforma vidas. Esse é o resumo da epístola de Paulo a Tito. O Evangelho é a verdade que gera uma vida profícua, não uma vida estéril, mas uma vida que apresenta resultados. Essa é a verdade que produz e transforma vidas. Portanto, ela é uma epístola pequena, escrita por Paulo, e que é bastante objetiva do que ele quer tratar, muito prática, mas não perde o poder que ele traz aqui da doutrina da graça de Deus. Mas eu quero convidar os irmãos a ir para o primeiro capítulo, para a gente entender o contexto, porque Paulo escreve o segundo capítulo, mostrando ali os efeitos da graça na vida daquele que Deus elegeu, daquele que Deus chamou e predestinou para ser seu filho. Nós vamos ler apenas o verso 1 ao verso 4 do capítulo 1, tá? Que é o prefácio e a saudação de Paulo
a Tito, a quem ele está endereçando esta epístola. Então Paulo se identifica como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. A palavra servo aqui, meus irmãos, é escravo. É aquele que serve com alegria, está à disposição totalmente, exclusivamente para o seu Senhor. Paulo, servo, ele é escravo de Deus. Mas ao mesmo tempo, Paulo diz que é apóstolo de Jesus. A palavra apóstolo significa essencialmente aquele que é enviado com uma missão. A igreja, ela é apostólica, no sentido de que nós somos enviados com uma missão para o mundo, para pregar o evangelho da graça de Deus. Então Paulo se identifica: eu sou servo, escravo de Deus e sou enviado do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que Paulo não faz parte daquele grupo, inicial dos 12 discípulos, mas que posteriormente, numa revelação especial, no caminho para Damasco, Paulo é alvo da graça do Senhor Jesus. Naquele momento Deus o chama e o vocaciona para ser testemunha, para anunciar o evangelho. Mas por que Paulo é escravo? Por que ele é apóstolo do Senhor Jesus Cristo? Ele vai dizer, verso 1 ainda: para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação, que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então Tito, ele em uma das viagens missionárias acompanhando Paulo, essa viagem, essa plantação da igreja ali em Creta, não está registrada no livro de Atos, mas Paulo participa, aliás Tito com Paulo, participa de um trabalho missionário nesta igreja, e ali Tito é deixado por Paulo para ali proceder a organização da igreja, a eleição de oficiais, como ele vai dizer, de presbíteros naquela congregação, naquela igreja ali na ilha de Creta. A ilha de Creta, meus irmãos, é uma ilha grega, que também foi influenciada pela filosofia romana, mas a ilha de Creta, ela tem uma característica na sua cultura local, no costume do povo, de que eles eram mentirosos, arrogantes, dentre outras características maléficas, Os cretenses, eles eram conhecidos naquele mundo da época de Paulo, que quando alguém era mentiroso, era chamado de cretense. Esse é um cretense. Era uma das características daquele povo, daquela cultura local. Então veja, Paulo passa ali, algumas pessoas se convertem e ele deixa ali o jovem Tito, encarregado de cuidar daquele rebanho de Deus que está ali. E por volta do ano 63, 65 depois de Cristo, Paulo vem escrever esta carta a Tito para lhe dar instruções e também lhe animar no ministério, assim como ele faz com o jovem pastor Timóteo. Porque Paulo conhecia muito bem da cultura local, da vida daquele povo. E Paulo então sabia que não seria fácil para Tito pastorear aquele povo. Então Paulo escreve esta epístola para lhe dar orientações, lhe exortar, para lhe animar quanto à responsabilidade pastoral que foi colocado diante das mãos de Tito.
Então veja, o verso 1 ainda, Paulo se identifica como escravo, se identifica como enviado, como apóstolo, mas com um propósito: promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Aqui, meus irmãos, é riquíssimo, né, esse início desta epístola, do que Paulo coloca aqui. Paulo vai associar a fé ao conhecimento. Associa a fé ao conhecimento e o conhecimento da verdade. Não é de uma verdade, mas da verdade, que é o Evangelho. Então Paulo vai dizer a fé e o conhecimento da verdade segundo a piedade. O que é piedade, meus irmãos? João Calvino, nas suas institutas, em um dos seus volumes da sua instituta, ele fala sobre piedade. E ele resumidamente diz que piedade, meus irmãos, tem a ver com tudo aquilo que a gente faz em direção a Deus e para o serviço de Deus. Então piedade tem a ver com a nossa vida com Deus, com o nosso serviço para Deus. Então veja, ele associa fé e conhecimento. Ora, o que Paulo está dizendo aqui é que a fé que salva, ela é uma fé que não é destituída da razão. É uma fé que ela, desde o início, ela é alimentada pelo conhecimento da verdade, do Evangelho. Isso significa, meus irmãos, que quanto mais eu conheço desta verdade, mais a minha fé, ela se torna robusta, ela se torna fortalecida, diferentemente do que a gente possa pensar, né? Que em nosso meio hoje, em que a fé, muitas vezes nós pensamos, ela precisa ser alimentada com milagres, com sinais extraordinários, que agradam nossos olhos. A fé que Paulo fala aqui, ela é produzida através do conhecimento da verdade, o Evangelho, que é Cristo. Então a sua fé, ela se torna mais fortalecida, mais nutrida. Não é quando você vê milagres, não é quando você procura milagres, mas é quando você busca conhecer, através da meditação, através da reflexão, a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo não fica só aí, ele fala da fé, fala do conhecimento da verdade, segundo a piedade. O que ele está querendo dizer, meus irmãos, é que toda a doutrina verdadeira, ela produz piedade, ou seja, produz desejo no nosso coração de querer mais conhecer a Deus e de querer mais servir a Deus. A verdadeira doutrina produz isso. Ele diz, a fé que é dos eleitos, essa fé que salva, com o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então veja o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo, né? Ele está se identificando com Timóteo, para que Timóteo veja também que o ministério dele precisa ser respaldado pela fé que salva, mas não apenas a fé, mas o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. É interessante, meus irmãos, que o que João vai escrever na sua primeira epístola, né, a epístola universal de João, ele vai fazer lá testes a respeito de quem é e quem não é verdadeiramente filho de Deus. Você vai agora aqui, Paulo escrevendo a Tito, também ele vai falar sobre isso. A piedade encontrada em nós revela esse conhecimento, revela esta fé. Não existe, portanto, fé e conhecimento da verdade sem piedade. Não pode, não existe. É falsa essa doutrina, é falsa esta fé, é falso esse conhecimento, se não produz piedade.
Mas Paulo vai colocar a fé que é dos eleitos, pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, fundamentado, no verso 2, na esperança da vida eterna. É interessante que Paulo aqui ele vai falar de duas manifestações: epifania, aparecimento, né? Primeiro ele fala que nos tempos devidos Deus manifestou, epifania, Deus revelou o seu Filho, Deus revelou a verdade que é Jesus Cristo. Mas ele também vai mais adiante falar a respeito de outra manifestação, de outra epifania, que é a segunda vinda de Cristo. Ele diz, verso 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então aqui Paulo vai agora para o caráter perfeito de Deus, que ele prometeu a vida eterna. E esta vida eterna, ela se apresenta primeiramente na manifestação de Cristo, quando ele veio a primeira vez. E que vai se completar, segunda manifestação de epifania, quando Jesus voltar. Então Paulo está dizendo que tudo isso está fundamentado na esperança da vida eterna, que Deus prometeu, o Deus que não pode mentir, prometeu. Depois ele vai dizer, no verso 3, que em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Esse mesmo Paulo, ele vai escrever a carta aos Gálatas, no capítulo 4, e vai dizer que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Ou seja, aqui a expressão ele usa, em tempos devidos, no tempo de Deus, o kairós de Deus, não no cronos do homem, mas no calendário de Deus, Deus manifestou esta verdade, que é o seu Filho Jesus Cristo, mediante a pregação do Evangelho. Então Paulo fundamenta aqui todo o seu ministério, fundamenta também, meus irmãos, a vida eterna, que é a nossa salvação. E diante disto, o que é que Paulo diz no verso 5? Olha na sua Bíblia, capítulo 1, verso 5. O que é que Paulo vai dizer? Por esta causa, né? Ou seja, o que ele acabou de falar, ele resumiu aqui a salvação, o Evangelho, o ministério pastoral e apostólico dele e de Tito. Ele diz, por esta causa, que causa? Que ele acabou de colocar aqui. Eu te deixei em Creta, para que pusestes em ordem as coisas restantes, quer dizer que algo já tinha dado início, bem como em cada cidade, é uma ilha grande, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. São os guardiões da igreja, da congregação. Estes, nós vamos ver por que Paulo deixa Tito ali e o instrui a escolher presbíteros para a igreja ali nas cidades em Creta. Verso 10. Verso 10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, e ele sai dizendo. O texto grego, meus irmãos, ele, como Paulo faz e como Pedro também faz, ele nos apresenta um indicativo e depois ele nos coloca um imperativo, ou às vezes o inverso. Aqui, Paulo coloca para Tito uma obrigação, uma responsabilidade, constitui presbíteros. Por quê? A justificativa. Porque existem muitos insubordinados, e assim ele sai dizendo, é preciso fazê-los calar. E aí por diante, é a justificativa do porquê ele
ordena a Tito que ele providenciasse a escolha de presbíteros. Verso 13: portanto, repreende-os, dizendo a Tito, severamente, para que sejam sadios na fé. A característica destes insubordinados dentro da igreja em Creta está no verso 16. Como é que o raio-x dessas pessoas? No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Aqui nos chama a atenção para um aspecto importante em toda a epístola. Aqui Paulo vai falar de boa obra ou de obra. Ele vai falar de boa obra e pelas suas obras estes insubordinados negam aquilo que eles professam. A mesma coisa que João vai fazer na sua epístola, né? Ou seja, pelas obras nós o conheceremos. Mas a partir do capítulo 2 agora, Paulo vai aplicar agora esse mesmo padrão, não para os insubordinados, mas para os irmãos da igreja, para os crentes. Veja, a sociedade ali em Creta era envolvida em uma cultura desonesta, uma cultura inclemente, sem clemência, egoísta. Era uma sociedade altamente mentirosa. Mas, irmãos, só para nós olharmos assim por alto, nós não estamos falando do Brasil, estamos falando de Creta, mas poderíamos aplicar muito bem, né? E a pergunta que vem então para a igreja aqui em Creta, diante desse quadro: como os cristãos podem viver em uma cultura desonesta, egoísta? Como sobreviver sem adotar alguns desses comportamentos? Como viver a vida plena em uma situação assim? 3 perguntas que nós precisamos responder. Ou seja, o que Paulo vai tratar agora no capítulo 2 é de que a obra que Deus operou em nós, a sua graça operou em nós, não permite, não tolera postura, comportamento que não seja um comportamento que honre ao Senhor. Santidade. Porque o contrário disso é mundanismo. Então veja, o que Paulo vai fazer agora no capítulo 2, Paulo vai fazer uma aplicação aqui na distribuição do texto invertido. Ele vai dar uma exortação de como deve ser o comportamento e depois ele vai justificar por que ele deu aquela ordem. É o imperativo e depois o indicativo, a justificativa. Então, verso verso 11, aqui do capítulo 2, nós vamos ver que Paulo vai dizer para os irmãos do que a graça de Deus fez, operou em suas vidas, e que, portanto, o comportamento deles não pode ser semelhante ao comportamento dos cidadãos de Creta. O mesmo desafio é lançado para nós, meus irmãos. Como nós, cristãos, podemos viver em uma sociedade como a nossa? Como nós, cristãos, podemos sobreviver sem adotar alguns dos comportamentos dessa sociedade ímpia sem Deus? Como nós, cristãos, podemos então viver a vida plena em uma situação dessa que o mundo se encontra? É um desafio. É um desafio. Nós temos 2 opções. Ou a gente entrega o jogo, entrega os pontos e vive na igreja como crente e no mundo como ímpio, ou a gente toma uma decisão e, na dependência do Espírito Santo, decidimos não negociar a verdade e agir
de conformidade com o padrão que Deus estabeleceu para nós na salvação através da sua graça bendita e maravilhosa. Meus irmãos, Paulo está tratando aqui de questão ética, comportamento, sim, comportamento, moral. Não que o seu comportamento vai lhe levar para o céu, mas o seu comportamento vai dizer que você vai para o céu. Estão entendendo? Não é fazer para, mas é fazer porque já sou. E é isso que Paulo está dizendo. Em nenhum momento, nem Paulo, nem Pedro, nenhum dos apóstolos vai dizer para você, faça para poder ir, para poder obter a salvação. Mas ele diz, faça, porque você já é salvo. Então é a partir daquilo que Deus diz que eu sou, que eu então vou viver uma vida diferente. E é difícil. Uma vida diferente deste mundo, e é difícil. Porque nós vamos lutar contra a nossa natureza interna, primeiramente. Nós vamos lutar contra este mundo que jaz no maligno. Nós vamos lutar contra Satanás. Mas louvado seja Deus, porque nessa batalha nós não estamos sozinhos. Deus nos deu o seu Espírito Santo. Deus habita em nós. Jesus intercede por nós, porque se não fosse isso, ai de nós. Meus irmãos, questões éticas são questões relacionadas às nossas decisões quando diante de um dilema. Fazer porque é certo ou fazer para levar vantagem? Ou não fazer, porque se eu fizer eu sou prejudicado. São questões éticas. Se eu não fizer, eu vou ser prejudicado, eu vou ser penalizado. E o mundo vai fazer isso muitas vezes conosco. Em uma certa ocasião, no meu ministério, me deparei com uma irmã, que ela, viúva, estava vivendo com outra pessoa, com outro homem. E eu vi o comentário que aquela irmã, ela não era casada com aquele homem, mas vivia maritalmente com aquele homem. Vamos chamar a irmã e lhe pedir que ela case. Porque ela não pode continuar membro da igreja vivendo uma vida de adultério. Porque na condição que ela está hoje, ela é uma adúltera. E o homem também é um adúltero, se não casar. E aquela irmã chegou e disse, pastor, eu não posso me casar. Disse, por quê, minha irmã? A gente paga o cartório, a igreja paga o cartório. Não, não é nada disso. É porque eu recebo uma pensão do meu marido. E se eu casar, eu vou perder a pensão do meu marido. Isso é uma questão ética. É uma questão que, no pensamento do mundo, é normal. Ela está mais do que certa. É a sobrevivência dela. Não é isso, meus irmãos? Não é assim? Mas só que no reino de Deus, não é assim. No reino de Deus, meus irmãos, nós sempre vamos ser desafiados entre aquilo que agrada a Deus e entre aquilo que nos traz benefícios. Porque agradar a Deus, meus irmãos, às vezes traz sobre nós penalidade, sim, não de Deus. Nos traz consequências, mas não existe coisa melhor e mais gratificante do que você agradar a Deus e fazer o que é certo. Esta irmã, ela decidiu que não iria se casar e não iria perder a sua pensão. Pois bem, eu disse para ela, a senhora, nesta condição que está hoje, é uma adúltera. Este homem que vive com você é um adúltero. A senhora é uma adúltera. A mulher que vive com outro homem e não está casada legalmente, não tem justificativa. Ela é uma pessoa adúltera, ela está adulterando. E a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Podem entrar em qualquer igreja, mas no céu não entra. Então veja como uma coisa, meus irmãos, ela é
difícil quando chega a nossa vez. Quando é a vez do outro é fácil, mas quando chega a nossa vez, e aí? Questões éticas. Paulo então vai escrever para Tito, para que ele corrija os irmãos ali em Creta, porque a graça que os salvou é uma graça intolerante com relação à prática pecaminosa. Esta graça que nos salvou, ela não admite esse tipo de postura, esse tipo de atitude. Vamos então para o texto, meus irmãos, que é isso que diz a palavra do Senhor, verso 11. Veja, verso 11, a primeira palavrinha, porquanto a graça de Deus, Paulo está aqui justificando o que ele disse agora há pouco, né, no capítulo 2, de 1 a 10, quando ele exorta aos homens piedosos que sejam temperantes, respeitáveis, às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, aos jovens, aos servos. Ele está instruindo a igreja. Olha, o comportamento de vocês deve ser assim. E inclusive a Tito, ele diz que Tito deveria se tornar pessoalmente padrão de boas obras. Aí Paulo então no verso 11 diz, porquanto, ele diz, andem assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para quê? Então essa graça, ela nos ensina, meus irmãos, aqui a graça não é algo abstrato não, viu? A graça aqui é Jesus, educando-nos para quê? Esta graça que é Jesus, nos instrui, nos educa, nos ensina através da palavra. No início eu citei a palavra de Paul Washer, as acusações contra a igreja, a questão da santidade. Se Deus não está te ensinando, se Deus não está tratando com você para lhe santificar, por certo você não é filho nem filha de Deus. Ah, mas eu sou membro da igreja, que seja, mas filho de Deus não é. A gente precisa de uma vez por todas entender que ser membro de uma igreja não nos autentica como filho de Deus nem como salvos. A igreja ela não salva a ninguém. O único caminho para Deus é Jesus Cristo, a graça de Deus. Educando-nos, como o mestre nos ensina. Para quê? Qual o objetivo desse ensino de Jesus? Que Ele está fazendo agora comigo e com você. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Há aqui uma ordem negativa e uma ordem positiva. Qual a ordem negativa? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. É um não. Diga não à impiedade e às paixões mundanas. Aí ele diz, vivamos, diga sim, para viver no presente século de maneira sensata, de maneira justa e piedosa. São simples, meus irmãos. Vai lá para o texto, por favor, de 1 Pedro, que foi lido na liturgia. 1 Pedro, veja se não é o mesmo entendimento a respeito desse assunto. Capítulo 1, 1 Pedro. Agora não é Paulo, é Pedro. Outra formação, né? Mas o mesmo pensamento, porque é o Espírito Santo é que inspirou a Paulo e inspirou a Pedro. Então, esse capítulo 1 aqui de Pedro, até ao versículo 12, Pedro, ele faz agora o inverso de Paulo. Ele apresenta o indicativo, o que Deus fez, e em seguida ele exorta. Paulo lá em Tito fez o contrário, né? Ele exorta e depois ele justifica o porquê da exortação. Aqui Pedro faz o inverso. Ele exorta, aliás, ele justifica e depois ele exorta. Veja o verso 10, aliás 13, 1 Pedro 1, 13. Leia comigo, vamos ler. Por isso,
cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Ele vai falando então da prática, do procedimento. Mas o início do versículo 13, por isso, por quê? Ele está concluindo o pensamento que ele acabou de falar nos versos anteriores, até o verso 10, até o verso 12. O que Deus fez por nós. Por isso, devemos ter uma vida diferente. Não devemos nos entregar às paixões mundanas. Mas vamos para o texto, voltar para Tito, capítulo 2, no versículo 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então Pedro está dizendo o seguinte, aliás Paulo, aqui é Tito, né? A graça nos alcançou e a graça nos educa para que você, dizendo não à impiedade e às paixões mundanas, você diga sim para viver uma vida justa, sensata e piedosa. Claro que a salvação ela é uma obra de Deus, é claro, é óbvio. Mas não só aqui, mas em outras passagens, por exemplo em Colossenses, o próprio Paulo vai nos exortar, meus irmãos, a matar a nossa natureza terrena. Tem o eu dentro de você, um eu velho, né? O velho eu, o velho homem, a natureza adâmica que está aí dentro de você e que quer satisfazer todos os seus apetites, toda a sua vontade. E você só não vai e só não se entrega totalmente porque o Espírito Santo de Deus ora por você, geme por você, com gemidos inexprimíveis dentro de você. Mas você precisa tomar decisão, tomar uma decisão. Essa decisão que tomamos, ela é nossa, mas ela é auxiliada pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Então, se a graça te alcançou, esta graça ela te educa, ela te ensina a cada dia, para que você possa dizer a cada dia não à impiedade e às paixões mundanas, e para que você possa dizer sim a uma vida justa, sensata e piedosa, para que os outros possam olhar e ver em você que de fato você apresenta resultados, frutos da graça de Deus na sua vida. O que acontece, meus irmãos, é que nós muitas vezes vivemos uma vida dupla. Vivemos na igreja como santos, escolhidos, mas quando passamos o portão da igreja para fora, lá no mundo, começamos então a ter uma vida ímpia. Uma vida que se entrega às paixões mundanas. Meus irmãos, o mundo está aí hoje 24 horas por dia em todos os meios, todas as mídias que você puder imaginar, despertando as tuas paixões, alimentando as tuas paixões, instigando o velho homem que habita e vive dentro de você ainda. Mas você precisa dizer não, e ao mesmo tempo dizer sim, para uma vida justa, santa e piedosa diante de Deus. Então é uma luta que nós passamos todos os dias, meus irmãos. Eu não sei, né, de onde foi que a gente tirou essa ideia de que a vida cristã é uma vida mansa, né, é uma vida tranquila. Não, meus irmãos. É uma vida de luta, primeiramente interna. Se você como crente não passa por essa luta interna, esse conflito interno, eu peço a você urgentemente que você corra para Jesus e se resolva com Ele. Entrega a sua vida hoje ainda, tendo como Jesus como Salvador da sua vida.
Porque viver uma vida ímpia, impiedade, meus irmãos, é viver uma vida contrária à vida de Deus. E os cretenses eram medíocres. E Paulo exorta Tito, fala para a igreja, lê essa carta na igreja, de que se a graça os alcançou, eles devem dizer não à impiedade e às paixões mundanas. O que são paixões mundanas, meus irmãos? João vai dizer que as paixões mundanas está ligada à concupiscência da carne, dos olhos e à soberba da vida. O que é concupiscência? Palavra difícil, né? Desejo. Desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. Ah, pastor, quer dizer que como crente eu não vou ter nada disso? Não, vai ter sim. Mas você vai dizer não. Por quê? Porque a graça te alcançou. Porque essa graça que é Jesus te ensina, te educa cada dia, te instrui. Você é alimentado por ela, por esta graça. A sua fé é alimentada para que você diga não à impiedade e às paixões mundanas e diga sim a uma vida sensata, justa e piedosa. Vamos adiante. Verso 13. Novamente Paulo vai falar sobre esperança. Capítulo 1 ele fala que a vida eterna se manifestou. Quando é que a vida eterna se manifestou? Quando Jesus veio. E agora ele fala de uma bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui uma dica, viu? Você pegar um testemunho de Jeová, né? Tem muitos que se dizem crentes, mas são unicistas, que não creem na Trindade, né? E um dos argumentos é que só existe um Deus, e Jesus é Deus. E aqui esse versículo vai dizer que Paulo chama Jesus de o nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Portanto, Jesus é Deus, tá certo? Mas veja, ele fala, Paulo diz, dizendo não às paixões mundanas, à impiedade, dizendo sim a uma vida sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele liga agora, meus irmãos, aqui, esta vida hoje, ela é dirigida, pautada por aquilo que está para vir. A primeira manifestação foi a vinda de Cristo, a vida eterna está aqui. A segunda manifestação, que é quando Cristo se revelar e voltar, é a concretização do que você crê. Nós cremos na salvação, cremos na vida eterna, mas quando é que isso vai se concretizar? Quando? Quando Jesus voltar. Então Paulo diz que você vai viver esta vida sensata, justa e piedosa, olhando para a eternidade, aguardando a vida de Jesus. Por que eu vou dizer não à impiedade? Por que eu vou dizer não às paixões mundanas? Porque o meu Senhor está voltando, porque Ele está chegando para me buscar, e eu não vou ceder aos prazeres transitórios do pecado, eu não vou ceder às paixões mundanas. Por quê? Porque eu estou aguardando a vinda de Jesus. Quando o crente, meus irmãos, se entrega às paixões mundanas, à impiedade, é porque ele não aguarda a vinda de Jesus. Ele não está aguardando a vinda de Jesus. Porque se ele estiver aguardando a vida de Jesus, ele vai se preocupar de como ele está vivendo. É interessante, meus irmãos, voltar a esse assunto, porque viver uma vida sensata, justa e piedosa, não é que vai te qualificar para ser salvo, mas vai autenticar que você é salvo. Está entendendo? É uma autenticação. Como é que eu sou salvo? Indo para a igreja, carregando a Bíblia debaixo do braço, dando o dízimo. Não é só isso. É muito mais que isso.
é viver uma vida piedosa, viver uma vida sensata, é viver uma vida justa. Quando Paulo fala aqui, meus irmãos, viver uma vida sensata, é justamente essa harmonia entre o que você diz e o que você vive. Muitas vezes nós somos ortodoxos naquilo que nós falamos a respeito de Cristo, mas somos hereges quando nós vivemos neste mundo. Falamos muito bem, mas vivemos pessimamente este evangelho. A ortopraxia, que tem a ver com a vida, com a prática, ela não bate com a ortodoxia que você fala, que você professa. Então Paulo diz que tem que haver uma harmonia, sensatez. Puxa vida, você é crente? Graças a Deus. Mas aí no trabalho, lá na universidade, dá um péssimo exemplo. Vive como um ímpio, como um mundano. O que então me inspira a dizer não à impiedade, a dizer não às paixões mundanas e dizer sim para Deus? O que é que me inspira? Que Jesus está voltando. Logo, logo Ele estará aí, meus irmãos, para me levar para o céu, para passar a eternidade com o Senhor. Aguardando, diz Paulo, a bendita esperança. O mundo também tem esperança, meus irmãos. Você pensa que não? Está aí a esperança pós-pandemia, a esperança de que essa guerra lá na Ucrânia com a Rússia acabe, a esperança de um mundo sem poluição, a esperança de tanta coisa. Mas a esperança do crente não está neste mundo, a esperança do crente não está nos homens, a esperança do crente está em Jesus, que vai voltar para buscar a sua igreja. Você sabe o que significa a palavra Maranata, que tem lá em Apocalipse? Ora vem, é uma exclamação, ora vem Senhor Jesus. Maranata. Você pode dizer isso? Você tem coragem de dizer isso? Com a vida que você está vivendo? É isso que o apóstolo Paulo aqui exorta a Tito, o pastor Tito. No verso 14 ele vai então dizer o que esta graça, que é Cristo, fez por nós. O que esta graça fez por mim e por você? Vamos ler o verso 14? Vamos lá? O qual, que é Jesus, a si mesmo, vamos ler? A si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O que significa a palavra remir? Aqui, meus irmãos, a palavra remir, ela significa literalmente pagamento por um resgate. Mas aqui vai mais profundo. Alguém que se deu por um pagamento em resgate. Ele se deu. Como é que ele pagou? Se doando a si mesmo para pagar o meu e o seu resgate. Ele diz: remir-nos de toda iniquidade. Você e eu, portanto, fomos redimidos em Cristo e remidos da iniquidade. É um mundo que não nos pertence mais. Por mais que a sociedade, o mundo chegue para você e diz: e faça isso, bote para fora, extrapole. Paulo está dizendo aqui a Timóteo, ele nos remiu dessa iniquidade, de toda iniquidade. Aí Romanos 6, Paulo vai falar que o pecado não terá domínio sobre vós. Portanto, glorificar a Deus através do seu corpo.
Meus irmãos, como é hoje perigoso, muito delicado a questão das redes sociais. Não é, meus irmãos, não pense nisso. Apenas um momento de diversão, de entretenimento. Não é. Não é. Está sendo uma arma usada por Satanás para escandalizar a igreja de Cristo. Crentes que se colocam nas redes sociais, meus irmãos, sem nenhum pudor, se expõem ali para o mundo inteiro, sem nenhum pudor que você imaginar. Mas a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, que nós sempre teríamos escândalos no meio de nós. Mas Ele diz também, ai de quem, ou por quem, vem o escândalo. Então a Bíblia, o Senhor Jesus, nos exorta, nos chama a atenção, para que venhamos a ter uma vida que glorifique a Deus. Se preocupar com o que você coloca ali nas redes sociais, como você se expõe para todo mundo ver. Remir-nos de toda a iniquidade. Aí ele diz, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aqui Paulo, ele remete o pensamento purificar, do ato de purificação instituído por Deus no Antigo Testamento. Você vai para Levítico, é repleto de leis cerimoniais de purificação. Tocou no cadáver, vai lá se purificar. A mulher está no seu ciclo menstrual, ela precisa também se purificar. A mulher ganhou neném, ela tem um período de purificação. Então Cristo nos resgatou, nos remiu de toda a iniquidade e nos purificou através do seu santo sangue. E é por isso que nós podemos entrar na presença do Senhor, estar diante do trono da graça, é por causa do precioso sangue de Jesus. Mas cuidado, não seja como Esaú, que fez pouco caso da bênção de Deus. Trocou por um prato de lentilha, porque estava com fome. Depois, com lágrimas, com choro, ele não encontrou lugar de arrependimento. Meus irmãos, isso é muito sério. Como você trata a salvação que Deus te deu em Cristo? Como é que você trata? De maneira banal, trivial, você vive de todo jeito? Ou você procura cada dia viver de maneira que a sua prática de vida, o que você fala e vive, honre a esse Jesus? De fato, autentique a sua salvação. E por último, Paulo vai dizer que ele remiu da iniquidade, nos purificou para sermos um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Efésios 2, versículo 10. Boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Povo exclusivo ou exclusivamente seu. Privilégio, meus irmãos, privilégio que só a graça de Deus nos concede, de sermos propriedade exclusiva de Deus, povo de propriedade exclusiva sua. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, Deus chama o seu povo ali de minha propriedade peculiar. Deus chama você e a mim nesta noite de propriedade dele, uma propriedade peculiar, especial.
Como podemos envergonhar esse Deus? Como podemos tratar, meus irmãos, essa salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus, a sua graça, de maneira leviana? Como podemos tratar este amor de Deus por nós? Esta é a exortação que Paulo passa ao pastor Tito, para que ele exorte a igreja. A graça intolerante. Sim, essa graça que salva, ela não tolera pecado, impiedade, paixões mundanas. Eu quero concluir, meus irmãos, apenas como uma ilustração, mas que nos leva a entender o que é esta graça. Em 2016, houve uma grande inundação na Califórnia, no sul da Califórnia, o El Niño, provocou muitas chuvas ali, assim como provocou recentemente em Recife, mas ali a dimensão muito maior. E houve inundações em vários lugares, casas destruídas, pessoas soterradas. Em uma dessas casas soterradas, havia um bebê. E ali os bombeiros trabalhando, conseguiram, debaixo de muita lama, muita sujeira, tirar aquele bebê com vida. E a mãe daquele bebê, quando viu a sua criança que estava viva, a despeito de toda a lama, a despeito de toda a sujeira, ela agarrou aquele bebê e disse: nunca mais eu vou te largar. Assim Deus fez comigo e com você. Nos agarrou, mesmo melado de toda sujeira, de imundície. E Ele diz em toda a eternidade: nunca mais eu vou te largar. Por isso, valorizemos a graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Fiquemos de